Queridos irmãos e irmãs, estamos hoje reunidos neste lugar tão especial para o coração do povo brasileiro, para dar início, como já ouvimos, ao mês missionário 2025. Estamos na Basílica Antiga de Aparecida, Casa da Mãe, que sempre nos ensina a dizer sim ao chamado de Deus e a sair apressadamente ao encontro das pessoas necessitadas para levar o Evangelho da esperança. E o tema que o Papa Francisco nos propõe para este mês é Missionários da Esperança entre os povos. Ele nos recorda que a missão é sempre anúncio de esperança, não apenas uma ideia de um futuro melhor, mas há uma esperança concreta enraizada na Páscoa de Cristo. Uma esperança que nasce da certeza de que Deus caminha conosco, mesmo nas horas mais difíceis da dor e da crise. E o Papa nos pede que sejamos artesãos de esperança. Gente que consola, gente que acompanha, gente que se faz próxima de quem sofre. É uma missão muito importante. O Evangelho de hoje é um dos textos mais fortes do caminho de Jesus para Jerusalém. E São Lucas nos diz: quando se completaram os dias de sua elevação, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Jesus sabe muito bem o que estava esperando ele lá em Jerusalém. É o lugar da cruz, mas ele vai com o coração decidido, porque sabe muito bem que a cruz é o lugar onde mais se manifesta o amor de Deus para a humanidade. Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho amado para nos salvar. E Santo Alfonso, olhando para a cruz, ele dizia: assim se ama. A missão de Jesus não é feita de improviso ou de medo. É um caminho de entrega total, porque é um caminho de amor. É um caminho que exige paciência e perseverança, porque nem sempre seremos acolhidos. As mães, os pais, sabem muito bem o que significa doar amor e nem sempre ser correspondido. Mas não por isso um pai e uma mãe que ama desiste da sua missão. Estamos aqui hoje para nos confirmarmos nesta missão de amor. De fato, no caminho, alguns samaritanos recusam recebê-lo e Tiago e João querem reagir com violência. É um instinto humano. Eles dizem: queres que mandemos descer fogo do céu? Mas Jesus os repreende. Ele mostra, irmãos e irmãs, que a missão não se faz pela força, nem pela imposição, mas pela mansidão e pelo testemunho. E nós testemunhamos todo dia a tentação dos grandes poderosos de resolver os problemas com a violência, mas este não é nunca a solução dos problemas. Aliás, se torna mais um problema. A guerra gera guerra. Aqui está uma grande lição para todos nós: ser missionário da esperança e nunca responder ao ódio com o ódio, nunca, mas vencer o mal com o bem, começando de nós mesmos, dentro de nós, nos amando, estendendo este amor às pessoas que estão perto de nós. Olhamos, por exemplo, os mártires de ontem, mas também aquele de hoje, como o Monsenhor Romero, Irmã Dorothy, e também os muitos missionários que, apesar das guerras, permanecem junto com o seu povo, dando esperança. E hoje rezamos pelos missionários que perseveram lá nos conflitos do Moçambique, na República Democrática do Congo, na Palestina, na Ucrânia, entre os muitos lugares onde hoje ainda continuam
as guerras, mas também continuam sinais de esperança. Missionários, missionárias, religiosos, consagrados, leigos, que perseveram acreditando na força do amor e do perdão. E neste dia celebramos São Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia. Foi ele que nos deixou aquela frase que atravessou os séculos: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Jerônimo fez com que a palavra de Deus chegasse ao povo mais simples, traduzindo-a para o latim, uma língua um pouco mais popular. E se queremos ser missionários da esperança, precisamos nós também beber desta palavra, não de vez em quando, todos os dias. Tem aquele provérbio que diz assim, né? Água mole em pedra dura, tanto bate que a pedra fura. Isso quer dizer a perseverança. Pensamos também a nossa chuvinha, que vai molhando na medida que persevera, molhando o terreno mais seco também. O missionário que não se alimenta da palavra de Deus corre um risco muito grande de anunciar apenas a si mesmo, as suas ideias, suas convicções, mas não o Evangelho. É o Evangelho que salva, que cura. A palavra de Deus tem que ser estudada, conhecida, meditada, rezada e praticada. O mundo hoje precisa de testemunhas. Quanto é bom ver os nossos fiéis que se reúnem em família, ou nas pequenas comunidades missionárias, ao redor da palavra de Deus. E são pessoas simples, mas que entendem a palavra porque a vivem. Pessoas se reunindo para uma novena, para um novenário. Que neste mês missionário, nossas comunidades se tornem ainda mais escolas da palavra. Grupos bíblicos, círculos de reflexão, leitura orante, partilha em família. Conhecer a palavra é conhecer Jesus. E conhecer Jesus é ter uma vida nova. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos encontrarmos no tempo e dar tempo para nos conhecermos mais. Sim, a gente vive correndo e não encontramos tempo para nos conhecermos como pessoas, como família, como comunidade. E melhor ainda, se este nosso reunirmos for ao redor da palavra de Deus, para conhecê-la, praticá-la e se perguntar: o que esta palavra ilumina a minha vida, a nossa história, a nossa família, a nossa comunidade? O que nos leva a fazer, a praticar? E o Papa nos diz em sua mensagem: no mundo de hoje, estamos todos conectados, mas nem sempre estamos em relação. Quanto é verdadeira esta palavra. Quantas pessoas vivem sozinhas, sem esperança, sem sentido. E a missão é aproximar-se destas pessoas, olhar nos olhos, escutar, acompanhar, e levar não só palavras, mas gestos concretos de amor. Quem se alimenta da palavra e da Eucaristia se tornam pessoas eucarísticas, comunidades eucarísticas, boas novas para quem sofre, alimento para quem está com fome, socorro para quem está precisando. Sejamos, portanto, cada um de nós, alimentados pela palavra e pela Eucaristia, sejamos luz para quem está nas trevas. Mas esta luz tem que estar dentro de nós em primeiro lugar. Paz para quem está revoltado, mas esta paz tem que reinar em nós em primeiro lugar. Esperança para quem anda desanimado. E nós, como andamos? Queridos irmãos e irmãs, ser missionário da esperança é visitar quem está doente ou desanimado, levar alegria às periferias, aos presídios, aos hospitais. Quem experimentou isso sabe quanto faz bem, seja para as pessoas visitadas,
seja para aqueles que visitam, acompanhar os jovens que perderam o sentido da vida, escutar os gritos da terra e dos pobres, defendendo a nossa casa comum. E aqui na Aparecida não podemos deixar de olhar para Maria. Ela é a missionária por excelência, que se levantou e foi apressadamente ao encontro de Isabel, não deixando para amanhã. Hoje, este é o tempo favorável. Esta romaria, esta peregrinação, é um tempo favorável. Maria leva Jesus no coração e no ventre, e por isso leva esperança à prima Isabel. Que a Mãe Aparecida nos ajude, portanto, nós também, a experimentar a alegria da missão, a sair de nossas seguranças e levar Cristo às estradas do mundo, às cruzilhadas, nos novos areópagos de hoje. Queridos irmãos e irmãs, abrimos hoje este mês especial, Outubro Missionário, que é como um grande retiro espiritual para toda a Igreja do Brasil. Saibamos aproveitar, portanto, deste tempo para renovar este nosso ardor missionário, para nos apaixonarmos de novo por Jesus, para bebermos da palavra e para nos tornarmos sinais vivos de esperança, como Maria, mãe da esperança, mãe de Jesus. Que São Jerônimo interceda para que amemos a Bíblia e que Maria, Mãe Aparecida, nos ensine a sermos discípulos missionários da esperança entre os povos. E que, como Jesus, possamos tomar também nós a firme decisão de ir ao encontro dos irmãos, levando a luz que não se apaga. Amém. Amém.